Você que está vendo aí a gente, já começa a chamar o pessoal, que daqui a pouquinho a gente entra ao vivo. Não, a gente já entrou ao vivo, né? Mas daqui a pouquinho nós vamos começar o nosso culto e você vai ter o privilégio de participar aí da sua casa. Então vai chamando aí o pessoal. À medida que for entrando, a gente vai começar aqui. Nós estamos com um grupo reduzido, respondendo e obedecendo às ordens que nos foram passadas das autoridades, da equipe de saúde. Todo mundo aqui saudável, sem toques, infelizmente sem abraços. Nós amamos abraçar, mas estamos aqui juntos com você para poder adorar o Senhor. E aí da sua casa, onde você está, você pode fazer. A palavra de Deus diz que onde estão 2 ou 3 reunidos, o Senhor Jesus estaria entre nós. Então, aí da sua casa, reunido com a gente aqui através da mídia social, adorar o Senhor. Jesus está na nossa live, né? Super tecnológica. Então você pode adorar ao Senhor, né? Nós vamos começar, antes de tudo, lendo a palavra do Senhor. E você pode abrir aí a sua Bíblia no Salmo de número 42, que fala muito ao nosso coração nestes dias em que nós estamos vivendo. Então abra a sua Bíblia, se você estiver aí na sua casa. Eu vou ler numa versão, na nova versão internacional, mas você pode ler na sua versão junto com a sua família e proferir este texto, que diz o seguinte, a partir do versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças, em meio à multidão que festejava. Por que está assim tão triste minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Por que nós estamos tão abatidos? A nossa alma espera em Deus. Nós não olhamos as circunstâncias, nós não nos preocupamos só com o que nos dizem, mas nós olhamos para o alto, para o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então nós vamos cantar aqui um cântico que fala sobre isso, que a nossa paz não está nas circunstâncias, a nossa paz ela não está naquilo que eu vejo, mas está naquilo que eu creio. Pode ter corona para todo lado, nós temos paz, porque a nossa paz está no Senhor Jesus. Então nós vamos cantar, você aí vai cantar, nós aqui vamos cantar e nós vamos adorar ao Senhor nessa hora.
Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai, do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Isso que nós vamos fazer agora, pedir o Espírito Santo, que sopre em nós o seu fôlego de vida e tire de todos nós o medo, a angústia, a aflição, com a sua doce presença. Nosso coração.
narrativas, nos jornais, nos pensamentos humanos, onde nós temos alimentado a nossa esperança. Nós temos promessas na palavra de Deus, e as promessas que estão contidas aqui, elas não são do povo antigo ou do povo da época em que a palavra de Deus foi escrita. São promessas para nós, nos dias de hoje. Romanos 10 diz, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem. E essa mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Então, quando vier a dúvida, vier o medo, a ansiedade, a angústia, nós proferimos o que está no Salmo 91, no versículo 10, no versículo 11, que diz: eu proclamo as novas de justiça. No Salmo 91, diz que nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Aos anjos dele, ele dá ordem ao nosso respeito. E ele diz que nos protejam em todos os nossos caminhos. Se você subir um pouquinho no Salmo de número 91, antes, no versículo de número 7, tem outra promessa que você tem que proferir. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada vai te atingir. Nós cremos na grandeza desse Deus. Como nós agimos em tempos de crise, como nós agimos em tempo de corona, revela o que está cheio no nosso coração. Em quem nós temos crido? Naquele que é poderoso, que é grande, né? O mundo grita crise, nós gritamos Cristo. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos cantar a grandeza daquele que pode nos livrar de todos os medos, seja do vírus, seja do comércio fechado, da economia. O Senhor nos livrará e nos ajudará em todo o tempo. Vamos declarar agora: grande é o Senhor. Aí na sua casa, com a sua família, engrandeça o Senhor. Cante, participe, faça da sua casa um local de adoração. Cidade do nosso Deus, seu santo nome.
nós podemos confiar. No Salmo 46, ele diz: é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é um auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, nós não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. No versículo 6, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você pode declarar aí na sua casa, no capítulo de número 46 dos Salmos, no versículo de número 6. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Só nele nós confiaremos. Salvação e a ti.
abandonados aqui. Às vezes é tão difícil. Aí eu paro e faço assim: não vai ficar assim, ele vai voltar. Vai vir me buscar. Nós vamos pro céu. Eternamente. Mas a gente pode sentir a presença dele aqui. Vamos por ele. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós vamos encerrar esse momento de cânticos, declarando a nossa fé num Deus que, se Ele fizer ou não fizer algo por nós, Ele continua sendo Deus, porque o que Ele precisava fazer, Ele já fez. Foi nos salvar, nos redimir, enviar Jesus, nos garantir a salvação. E em Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito do que era invisível. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele nos recompensará, porque a palavra de Deus diz que ele recompensa aqueles que o buscam. Vamos declarar isso? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos adorar o nosso Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Bendizemos o nome do nosso Deus porque Ele nos permite, mesmo à distância, cultuarmos a Ele e unirmos na nossa fé, sabendo que Ele é o Deus que cuida de nós. Eu queria propor para você agora um momento de intercessão, onde nós vamos nos ajoelhar diante do Senhor, desse Deus que pode todas as coisas. Nós vamos levantar um clamor pelo nosso país. Nós vamos levantar um clamor pelo estado do Rio de Janeiro. Nós vamos levantar um clamor pela cidade de Volta Redonda. Então, neste momento, eu queria convidar você, mesmo aí na sua casa, você tem liberdade para se ajoelhar diante do Senhor, para erguer as suas mãos aos céus, para fazer a sua oração. Eu quero pedir algo que você talvez não esteja tão acostumado a fazer. É que, ao mesmo tempo, vocês orem juntos. Ao mesmo tempo. Se vocês têm 3 pessoas em casa, você não precisa esperar um orar, o outro terminar a oração para você começar. Vocês podem orar juntos nesse momento. E talvez você pergunte assim, mas vai ficar um pouco assim, bagunçado talvez? Não, pastor. Não vai. Preste atenção. Você não precisa ouvir a oração. Deus vai ouvir a oração. E eu quero chamar você nesse momento. Quero pedir o Valdeir para ficar aqui depois comigo. Vai lá, libera os irmãos. E nós vamos ajoelhar aqui. E nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que você clame ao Senhor nesse momento. Peça ao Senhor, Deus, entre com provisão sobre a nossa nação. Há pessoas que estão enfermas. As notícias não são boas. Mas eu creio num Deus que pode mudar a história. Eu queria pedir você nessa hora, para que você se ajoelhasse. Pastor, eu não posso me ajoelhar. Fica sentado. Mas feche os seus olhos e vamos levantar um clamor ao Senhor neste momento. Nós vamos orar juntos. Você vai fazer sua oração, eu vou fazer a minha oração. Nós vamos clamar ao Senhor aqui em favor do nosso país. Faça isso nesse momento. Vamos clamar, vamos orar ao Senhor. Como povo de Deus, nós nos encontraremos aqui nesse momento, diante do altar do Altíssimo, sabendo que o Espírito Santo levará as nossas orações diante do trono do Pai. Feche seus olhos e ore ao Senhor neste momento. Pai, nós bendizemos o Senhor, Deus, pelo que o Senhor tem feito. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tu és o Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Deus, olha para nós, para as nossas autoridades, Senhor. Olha para aqueles que estão de frente, os funcionários, ó Deus, nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, os socorristas, aqueles que estão lidando diretamente, ó Deus, com essa linha de batalha. Pai, nós sabemos que não há nada que possamos fazer humanamente, mas sabemos que pela fé nós podemos romper as muralhas e podemos ver o agir e o mover do Senhor sobre esta nação. Deus, que a tua igreja se coloque diante do Senhor como instrumento para ser usada pelo Senhor neste tempo, para que a nossa fé, ela possa ser uma fé que contagie pessoas, de maneira que eles possam ver que mesmo diante de um momento tão triste, tão agressivo para nós, que nos impede de fazer as coisas que estávamos acostumados a fazer, como nos reunir e cultuar ao Senhor, juntamente com tantos outros irmãos, para que eles possam ver que a nossa fé não se limita ao espaço físico. A nossa fé, ela ultrapassa as barreiras da geografia. A nossa fé ultrapassa as barreiras do próprio entendimento, porque temos um Deus que não se limita ao nosso lugar, ao nosso tempo, mas é um Deus que está no controle de tudo. Por isso intervenha, Senhor, com o teu poder, usando as autoridades, a equipe médica, ó Deus, os hospitais espalhados por esse país, e nós clamamos ao Senhor aqui em favor daqueles que já se encontram enfermos. Ó Deus, traz consolo sobre as famílias daqueles que já partiram, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão, ó Deus, naquela expectativa de saber ou não do contágio. Eu quero pedir que o Senhor derrame paz, que o teu Espírito Santo derrame consolo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso Estado, para que também as nossas autoridades estaduais possam tomar medidas, ó Deus, que venham nos ajudar. Ó Deus, abençoa a nossa cidade, abençoa, Deus, o nosso povo, que haja consciência nesse momento, Pai, em nome de Jesus, de entendermos que é um templo, de nós ficarmos parados,
reclusos dentro da nossa casa, saímos somente para as coisas necessárias. Que o Senhor nos dê paz, que o Espírito Santo do Senhor nos dê alegria, que o Espírito Santo do Senhor nos dê a paciência necessária. Então, transforma, ó Deus, a inquietude do coração daqueles que querem sair em paz e regozijo na presença do Senhor. Que este tempo seja um tempo do qual nós possamos buscar mais o Senhor, ter mais tempo para ler a Tua Palavra, sermos alimentados pelo Senhor. Deus, derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja no solo brasileiro, e que a igreja do Senhor seja testemunha do mover e da ação do Senhor em favor do nosso povo. E assim nós oramos ao Senhor e clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos compartilhar as Escrituras. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo. Vamos lá. A primeira epístola de Paulo a Timóteo. Versículo 1. Apenas o verso 1. Epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, verso 1. Será que você pode ler esse texto aí comigo na sua casa? Vamos lá? Vamos ler juntos a palavra de Deus para a nossa meditação. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Repita comigo: Cristo Jesus, nossa esperança. Mais uma vez: Cristo Jesus, nossa esperança. Este texto, essa saudação do apóstolo Paulo, na verdade Paulo está fazendo a sua saudação a Timóteo. Ele está falando a respeito de si mesmo. Paulo está testemunhando a respeito de si mesmo. Interessante, meus amados irmãos, nós olharmos o contexto em que nós estamos vivendo hoje. E talvez a grande pergunta: quem somos nós? Não é verdade? Diante de uma ameaça, suas esperanças estão mortas. Pessoas estão esmagadas pelo desespero. Muitos não sabem o que fazer. Tenho ouvido nesses últimos dias, pelo menos nesses últimos 3 dias, aquele texto de Josafá: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Esta é uma verdade. As autoridades, vamos ficar em casa, vamos sair somente para as coisas que são necessárias mesmo, mas o que fazer? É hora de aquietar o coração. Como? Então eu quero trazer aqui 3 coisas para a gente pensar junto. Presta atenção, no texto que nós lemos, aqui nós tivemos 3 verdades essenciais e absolutas. A primeira delas: Paulo sabia quem ele era. Olha só o texto: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo e enviado por Deus. Olha que interessante. Paulo tem convicção de quem ele é. Paulo, o apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, ele sabia que a sua essência agora estava firmada no Salvador. Paulo, ele não olha mais para si mesmo como olhava outrora, antes do seu encontro com Jesus. Paulo sabe quem ele é. Paulo tinha convicção, tinha fé. Nós, eu e você, precisamos saber quem somos em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. A palavra nos diz que o Senhor, Ele nos ama, e o seu amor nos transformou em filhos amados no Pai. Nós fomos transformados pelo Deus Pai como filhos legítimos dele. Falamos algo sobre isso hoje de manhã, mas eu quero lembrar você o que diz as Escrituras. É tão bom quando as Escrituras testemunham a respeito de nós, não é verdade? É maravilhoso saber que a Bíblia, a palavra de Deus, ela revela quem somos.
E olha só, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, Isaías capítulo 41, quando o próprio Senhor, ele diz assim: não temas, ó vermezinho de Jacó, povo de Israel, não temas, porque eu te ajudo. Eu sou o seu Senhor, o seu Redentor. Ele diz assim: eu te chamei dos lugares mais extremos e te disse: tu és meu. Olha que maravilha! Nós temos aqui uma declaração do próprio Deus, que nós somos dele, nós pertencemos a ele. Versículo 8 do capítulo 41 de Isaías: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu tomei das extremidades da terra, te chamei dos cantos mais remotos e disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Olha que maravilha! Nós somos do Senhor, meus amados irmãos. Nós pertencemos ao nosso Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Paulo tinha esta convicção. Quantas vezes as lutas vêm sobre nós e nós começamos a questionar a nossa fé. Será que de fato eu sou servo de Deus? Será que Deus tem olhado para essa situação? Será que eu vou ficar livre? Será que eu vou passar por essa provação, por essa luta ileso? Será que nada vai acontecer? Nós começamos até mesmo a colocar a nossa fé em questionamento. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, trazer à sua mente, à sua memória, de que nós somos um povo escolhido de Deus. Nós somos filhos de Deus, filhos amados do Pai. Ele nos escolheu. Mas olha só, o texto de Isaías ainda vai complementar esta fala do próprio Deus para conosco. Ele não somente nos chamou para ser seu, não somente nos escolheu para ser a sua possessão, mas ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Olha só, nós somos os escolhidos de Deus, nós somos aquele a quem Deus derramou a sua graça por meio de Cristo Jesus. Então nós precisamos saber qual é a nossa identidade. Interessante que Paulo era Saulo antes de Cristo, depois de Cristo, Paulo. E Paulo sabia agora: eu já não sou mais Saulo, eu sou Paulo, eu sou o apóstolo de Cristo, eu sou enviado pelo Pai. Preste atenção, meu amado. Declare para você no coração, nesses dias de grande tribulação, de sofrimento, talvez de angústia, talvez de uma esperança que parece querer ir embora da sua vida. Declare para o seu coração, e assim como eu tenho dito várias vezes para você nos nossos cultos, é preciso que você pregue para você mesmo. Pregue para o seu coração. Diga para você assim, em voz alta aí na sua casa agora: eu sou o servo do Deus Altíssimo. Eu não sou qualquer um. Eu sou amado do Pai. Eu não sou qualquer um. Eu sou escolhido entre milhares para fazer parte da família de Deus. Você precisa saber quem você é diante do Senhor. Agora, se você tem uma inquietude, você não sabe quem você é diante de Deus, você não sabe se Deus ouve suas orações, você não sabe se o Espírito Santo está com você, eu quero lhe dizer uma verdade também. Você precisa então ter um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. Não basta apenas conhecer a história de Jesus. Não basta apenas saber que Ele é o Salvador. Ele precisa ser o Senhor da sua vida, para que Ele venha a ser então o Salvador da sua história. Então, precisamos saber qual é a nossa identidade diante de Deus. Nós somos servos do Altíssimo, filhos legítimos do Deus Criador do céu e da terra. A mesma convicção que teve o apóstolo Paulo, eu e você precisamos ter nos tempos bons e nos tempos da luta e da dificuldade. Mas ainda quero compartilhar mais alguma coisa com você. Essa foi a primeira verdade. Paulo sabia quem ele era e nós precisamos saber quem somos, qual é a nossa identidade. Nós precisamos ter convicção de fé de que somos filhos de Deus. Interessante, me lembrei aqui de um versículo que diz que
que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, eu tenho certeza absoluta que no seu coração e agora entrou uma paz que excede o entendimento, e você falou assim: eu sei quem eu sou, porque o Senhor já entrou em minha vida e já me transformou. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Em segundo lugar, olha a verdade que Paulo está relatando para nós no texto. Ele diz que é o apóstolo de Cristo Jesus, enviado por Deus. Quem Deus? Que Deus é esse? Enviado por Deus, o Salvador. Olha que interessante. Ele é apóstolo de Cristo, mandado de Deus, nosso Salvador. A palavra do Senhor nos diz que Deus, a salvação, ela vem do nosso Deus. Interessante, falamos sobre a história de Josafá, e quando aquele momento crucial na vida do povo, em que vinham os inimigos, grande multidão, Josafá não sabia o que fazer, ele apregoou o jejum, ele buscou o Senhor, o povo foi junto com ele, e eles adoraram a Deus em meio à tribulação, à dificuldade, e a salvação veio do Senhor. Outro caso interessante, relatado nas Escrituras Sagradas, é Davi. Diante de Golias, Golias estava afrontando o povo de Israel já havia dias. Então, Davi foi até Golias. E a salvação de Deus sobre aquele momento foi através do poder do Senhor, usando o seu servo Davi. A salvação vem de Deus. Ah, pastor, mas não é Jesus que nos salva? Sim, mas de onde veio? Por que veio? Ele veio porque foi enviado pelo Pai. A salvação, ela veio do Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Bom é esperar a salvação em nosso Deus. O nosso socorro está em nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Onde está isso? Salmo 124. Vamos lê-lo. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, meu amado irmão. Olha, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, bênção, mas bendito o Senhor que não nos deu por presa deles. Olha a salvação vindo do nosso Deus. Olha o verso 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o arco e nós nos vimos livres. E aí vem o verso 8, a declaração de que a salvação vem do nosso Deus. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Nós podemos aguardar a salvação do nosso Deus. Deus não está alheio a todas as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Deus não está alheio àquelas coisas que estão acontecendo aí dentro da sua casa. Talvez o vírus não é nenhum problema. Talvez você tenha enfrentado grandes dificuldades no seu lar. Talvez provações na sua casa. Talvez angústias se apoderaram da sua alma. Talvez sofrimentos tenham levado você às lágrimas. E você não sabe mais o que fazer. Já não há força nos teus braços. Já não há mais desejo de viver. Talvez você tenha desistido de tudo. Mas eu quero dizer que Deus não desistiu de você. Que Ele é o nosso Deus. E que você aguarde o socorro que vem das mãos do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele declarou isso quando ele começou a escrever a sua carta a Timóteo. Ele disse: Timóteo, sou Paulo, servo do Senhor Jesus, apóstolo de Cristo, enviado por Deus. Que Deus, o nosso Deus, o Salvador. O profeta Jeremias, quando passava por aquela tribulação, uma grande fome havia se instalado no meio do povo. O povo estava vivendo um caos tremendo, tamanha a miséria daquele povo, que as mães cozinhavam os seus filhos e davam de comer. Preste atenção, o próprio profeta, ele declara: a nossa salvação, ela vem do nosso Deus. Nós podemos confiar. Nesses dias de luta, faça como fez o profeta: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Amém?
Terceiro e último lugar, a nossa esperança é Jesus. Paulo declarou: eu sou apóstolo de Cristo, sabia a sua identidade, convicção de fé. Eu sou enviado, mandado por Deus. Que Deus? O Deus, o nosso Salvador, aquele que vem o socorro. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E agora, no término da sua apresentação, Paulo diz assim: eu sou o apóstolo de Cristo, mandado por Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Eu quero dizer para você que perdeu as esperanças. Talvez você tenha perdido as esperanças porque você tem colocado a sua esperança em coisas deste mundo. Talvez você tenha esperado que a medicina traga uma resposta. Talvez você tenha esperado que o governo proporcione algo que venha trazer um alívio para o seu coração, para o momento, o contexto que nós estamos vivendo como povo brasileiro. Mas eu quero dizer para você, esqueça os seus recursos. Esqueça todos os seus tesouros, a sua sabedoria. Esqueça que você pode fazer alguma coisa. Confie no Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é a única esperança. Ele é a esperança que não vai falhar. Ele é a esperança que não vai tardar. Ele é a nossa esperança. E talvez você pergunte, mas por que Jesus então é a nossa esperança? Esperança de quê? Primeiro vamos considerar aqui. Ele é a nossa esperança porque Ele realizou na cruz do Calvário uma obra em nosso favor. Preste atenção. Existe uma promessa de Deus para nós, de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Existe uma promessa de Deus para nós, de que seremos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança porque realizou uma obra em nosso favor. Ele é a expressão máxima do amor do Pai para conosco, que foi revelado a nós pela graça. Ele é a esperança daqueles que estão aflitos. Em todo o seu ministério, nós vimos que Jesus, ele trouxe esperança para quem já não tinha mais esperança. Vamos lembrar algumas dessas situações vividas. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós podemos observar milagres que Jesus realizou. Nós podemos observar que em todos os lugares por onde Jesus passava, ele trazia esperança para aquele que havia perdido a esperança. Quero citar aqui alguns poucos exemplos. Um deles, a mulher que durante 12 anos, ela sofria um quadro hemorrágico que não havia médico nenhum que pudesse mais dar solução. E segundo o próprio texto que o médico Lucas escreve, o evangelista, ele diz que ela já havia gasto todo o seu recurso, as suas economias foram gastas tentando trazer uma resposta para o seu problema. Mas aquela mulher, quando ouviu falar a respeito de Jesus e corria o boato de que ele estaria por perto, aquela mulher quebrou todas as barreiras. Ela foi até Jesus no meio daquela multidão. Ela não poderia estar ali porque ela estava imunda. Mas aquela mulher, num ato de fé, ela rompe as barreiras da sociedade e ela vai até Jesus e ela toca na orla de suas vestes, e a palavra de Deus nos diz que naquele momento saiu virtude dele e ela foi curada. E Jesus olha para aquela mulher e ele declara àquela mulher que não apenas uma cura física estava acontecendo, mas que ela estava curada, e aquela mulher foi curada e voltou para casa salva. Ele é a nossa esperança, porque ele tem poder para fazer aquilo que os homens não podem fazer por nós. Ele é um outro exemplo que nós podemos citar aqui, é aquele homem que estava coxo, à espera no tanque de Betesda, para receber ali o milagre, a bênção. E Jesus se aproxima dele e diz: o que você quer? Ele fala: eu quero ser curado. Mas toda vez que a água é agitada, eu não consigo chegar, sempre chega outro primeiro do que eu, e eu estou aqui já há um bom tempo.
Aquele homem esperou anos e anos e anos, talvez já vivendo ali abandonado, sem expectativa nenhuma. E Jesus olha para ele e diz: você quer ser curado? E ele diz: eu quero. E assim foi feito. Aquele homem foi curado. A esperança tomou conta do coração daquele homem naquele momento. Ele experimentou o poder de Jesus, a nossa esperança. Eu quero lembrar outra história, o cego Bartimeu. Ele estava à beira do caminho e ouviu falar de Jesus. E os deficientes visuais, eles têm mais audição do que qualquer um de nós. Eles escutam muito melhor. E ele ouviu falar de que Jesus estaria passando por ali. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus vai até aquele homem e faz a pergunta: o que queres? Ele fala: eu quero ver, eu quero enxergar de novo, eu quero talvez poder experimentar aquilo que eu nunca tinha visto. E aquele homem então foi curado. Ele foi curado e ele saiu dali restaurado, porque Jesus é a esperança daqueles que necessitam de esperança. Eu quero trazer para você então, meu amado, esta palavra de esperança para o seu coração. Esses dias vão passar, amém? Esses dias vão passar. Essas coisas vão terminar uma hora. Eu creio nisso, eu tenho esperança nisso. Porque Jesus é a nossa esperança. É esperança para o aflito, é esperança para o moribundo, é esperança para aquele que está solitário. Ele é esperança para aquela que é estéril. O Salmo 113 declara que ele faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos. Deus pode restaurar, abrir a madre. Ele é a esperança daqueles que creem nele. Ele é a esperança para o doente, aquele que está doente fisicamente, aquele que está doente emocionalmente, aquele que está doente na alma, e principalmente na alma. Jesus traz a cura sobre as nossas feridas espirituais. Ele nos purifica, ele nos lava e ele nos apresenta puro, santo, a si mesmo, para nós sermos apresentados diante do Pai. Jesus é a esperança. Não há outro. Não há outra porta que se abra para trazer esperança ao coração aflito. É Jesus. Ele é a nossa esperança. Então eu queria relembrar com você aqui o texto que Paulo disse: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Você precisa saber quem você é. Se você ainda não é um servo de Deus, tome a decisão, seja um servo do Senhor, busque ao Senhor, faça a oração da entrega. Senhor Jesus, eu abro mão de toda a minha religiosidade para viver uma vida aos teus pés, sendo governado pelo Senhor. Seja o Senhor da minha vida. Abra mão da sua própria vontade para servir a Cristo. E conheça que a salvação, ela vem do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. E que a sua vida aqui nesse mundo e na glória que está por vir, ela tem que ter a sua esperança firmada em Cristo Jesus. Nós cremos, meus amados irmãos, que Jesus voltará para levar a sua noiva, a igreja, os remidos. Isso é esperança. E o que é esperança? É justamente ter fé em meio às dificuldades e às tribulações deste mundo onde nós estamos. O autor aos Hebreus, ele declara: a fé é o quê? O que é a fé? A certeza de coisas que se esperam, não é verdade? E a convicção de fatos que não se veem. Isso é esperança. Eu tenho a esperança de que um dia, em breve, em nome de Jesus, nós vamos nos reunir novamente aqui, no templo, em adoração. Vamos olhar para esse tempo que já passou, e celebraremos juntos, novamente, na presença do nosso Deus, em comunhão uns com os outros. Você crê nisso? Diga amém. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre sua casa, sobre a sua família. Declare no seu coração: eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu espero a salvação, não do governo, mas do meu Deus,
Deus, o Criador dos céus e da terra. E a minha esperança não está firmada nos médicos, nos remédios, mas firmada em Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Que Deus te abençoe. Quero mandar aqui um abraço, amigos que estão conosco aqui na rede, estão pedindo oração. São alguns irmãos aqui que pedem oração. Eu, por uma questão pessoal, eu não quero expor você, mas você que pediu oração, você sabe, eu tenho aqui alguma lista de pessoas que estão aqui pedindo oração. Eu quero então orar com você nesse momento. Mais uma vez, eu queria que você fechasse os seus olhos e a gente vai orar aqui. Eu não vou dizer os pedidos, mas aqui, olha, a Lília pede oração pela Marli, a Lúcia, a Rita, a Lenir, a Eliette. Então nós vamos orar por essas pessoas e por você que está conosco. Eu não sei o nome de todos, mas o nosso Deus sabe. Isso é o que faz a diferença. Pai, abençoa nesse momento a casa, o lar dos nossos irmãos e amigos que estão conosco. Peço ao Senhor que leve sobre eles a paz e o entendimento da Tua palavra ministrada aqui nesta noite. Derrama sobre eles, ó Deus, o óleo da unção do Teu Espírito, para que eles possam, ó Deus, ter a convicção, a certeza de quem são diante do Senhor e possam confiar e esperar que a salvação vem das Tuas mãos e desejosamente depositarem suas esperanças em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o único Salvador. Pai, derrama consolo sobre esses que estão passando por momentos de enfermidade, conforme os pedidos que foram feitos aqui. Que o Senhor abençoe para que sejam curados, se sim for do Teu querer, da Tua vontade. Mas enquanto, ó Deus, eles aguardam, ministra sobre eles, pelo Teu Espírito, a paz, consolo, mas também a alegria, mas também o entendimento, para que eles possam declarar que somente Cristo Jesus é o Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai. Pai, nós rogamos a Tua bênção sobre a nossa cidade, rogamos a Tua bênção sobre a nossa igreja, sobre as igrejas do nosso presbitério, sobre os pastores de Volta Redonda, independente das denominações, que sejam homens consagrados ao Senhor e que neste tempo possam pastorear o rebanho com prudência e com inteligência. Deus, capacita-nos, porque nós somos imperfeitos, mas queremos servir ao Senhor, um Deus perfeito, com aquilo que já temos do Senhor em nós, mas aperfeiçoa-nos a cada dia pelo Teu Espírito, para que a cada manhã nós possamos aperfeiçoar o nosso louvor e a nossa adoração diante do Senhor. Quero rogar a bênção do Senhor sobre essa noite. Cada um possa dormir em paz. E que o dia de amanhã, que o Senhor abençoe cada família, os nossos vovôs e vovós, que muitas vezes gostam de sair, de caminhar, que eles entendam esse tempo e eles possam aguardar o mover do Senhor. Eu creio que o Senhor há de realizar a Tua obra, aquilo que o Senhor mesmo já começou a fazer nesses dias, no coração de cada um. Eu creio que teremos um tempo de fé mais robusta, de crentes mais avivados no Senhor, de uma igreja mais desejosa de se reunir e estar na Tua presença. E que essa verdade seja espalhada pelos 4 cantos do mundo, de uma forma especial sobre a cidade de Volta Redonda, que o Teu povo que aqui reside tenha mais desejo da Tua presença. E que assim, Pai, nós possamos confiar no Senhor e esperar a Tua salvação. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o amor, a consolação, a santidade do Espírito Santo venha sobre sua vida, meu irmão, e possa inundar a sua casa neste instante, de maneira que você experimente a paz que somente Cristo Jesus, o nosso Senhor, pode nos dar, e que Deus, o nosso Pai, seja convosco todos os dias, assim, neste momento, todos os dias da sua vida,
e até a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Quero fazer um pedido para você. Nós estamos recebendo alguns amigos internautas que estão pedindo: transmita direto pelo YouTube. Transmita direto pelo YouTube. Nós não temos como transmitir pelo YouTube, a não ser que nós tenhamos 1000 inscrições. Para isso, você precisa ir lá e se inscrever. Digite www.youtube.com/segunda-IPBVR. Aí você vai lá no sininho e clica, você fica inscrito na nossa plataforma do YouTube. Nós tínhamos 178 pessoas inscritas hoje de manhã. Nós precisamos chegar em 1000. Eu sei que é muito difícil, mas você pode nos ajudar se você quiser. Se inscreva, peça aos seus amigos, e assim a gente pode transmitir o culto direto pela plataforma do YouTube, que alcança muito mais pessoas e abençoa vidas, abençoa lares. Então, Deus te abençoe e te dê uma noite de paz. Essa semana a gente vai conversando aí ao longo da semana. Todos os dias eu tenho mandado uma devocional para você, uma indicação de um livro, de um texto para você ler. Não deixe esse momento passar. Busque a presença do Senhor todos os dias, todo o tempo. Você, com sua família, você sozinho, faça a sua devocional. Nós temos tentado fazer com que isso chegue até você através das nossas redes sociais, nosso Instagram, nossa página no Facebook, através do WhatsApp, na nossa linha de transmissão. Mas é para você ler, não é simplesmente para receber e não fazer. Faça, é para que você seja abençoado, para que a palavra de Deus tenha sido assim ministrada dia a dia na sua vida aí durante esse período, que a gente precisa manter uma distância. Estamos distantes, mas não desconectados, porque a nossa fé é única e ela é firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, um abraço, um beijo no seu coração, nos vemos em breve com a graça do nosso Deus.